Olá, quinto ano, quinto AM, quinto AT, beijo em cada um de vocês. Estamos aqui para a nossa aula de história de hoje e hoje nós vamos retomar a tarefa que a tia Andréia deixou na aula passada. A tia Andréia deixou uma revisão falando sobre a cultura do café e as leis abolicionistas. Então, a tia Andréia deixou uma tarefa, eram 4 questões, e nós vamos fazer agora, nesse momento, a nossa correção comentada, ok? Então, vamos lá? Bem, na verdade, essa tarefa, a tia Andréia deixou como para casa no dia 1º do 6, ok? Foi a tarefa do para casa. Então, vamos lá. Questão número 1. O café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira. No passado, durante a fase da colheita, que é a fase mais trabalhosa da produção do café, exigia-se muito dos escravizados. O que era comum, então, oferecer a eles alguns benefícios, para estimular esse trabalho, já que era um trabalho mais árduo. Então, a pergunta era: o que era comum oferecer aos escravizados como benefício para estimulá-los? E como ficava a questão dos castigos corporais? Bem, então vamos lá. Então, para estimulá-los nesse período, que era o período mais árduo, que é a colheita do café, era comum oferecer roupas e até dinheiro, para que eles se dedicassem mais ainda, ficassem motivados, se dedicassem mais ainda nessa atividade. E com relação aos castigos corporais, eles continuavam sendo aplicados nessa rotina de trabalho escravo, tá? Apesar desse incentivo, desse desejo de que eles estivessem mais estimulados para fazer uma colheita melhor, mais eficiente, mesmo assim os castigos corporais ainda permaneciam. Bem, vamos para a questão 2? Questão 2. O dinheiro acumulado com a exportação do café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos, ou seja, um avanço em direção à industrialização. Então, pediu para que vocês citassem 2 exemplos desse processo de industrialização realizado com o incentivo do lucro da produção cafeeira. Então, 2 exemplos. Então, vamos lá? Nós podemos citar os produtos manufaturados como chapéu, tecidos e calçados que começaram a ser produzidos aqui no Brasil a partir do momento que esse lucro com a exportação foi revertido na industrialização interna do Brasil. E podemos destacar também um marco importantíssimo desse lucro da exportação do café, que foi a implantação das primeiras estradas de ferro no Brasil, ok? Bem, vamos terceira questão. Durante mais de 3 séculos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia brasileira. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. Pressionado pela sociedade, o governo aprovou medidas, ou seja, leis, que extinguiram gradualmente a escravidão. Então, nós sabemos que a extinção da escravidão no Brasil, ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi acontecendo de maneira gradual, aos poucos. Primeiro começou com a insatisfação de um grupo com esse comportamento desumano, com os africanos. Eram trazidos da África para cá e escravizados. Então, isso começou a incomodar um grupo que começou a se reunir, criar clubes, criar associações para combater a escravidão, para combater essas ideias escravocratas, essas ideias que defendiam a escravidão.
Então, o governo começou a se sentir pressionado por esse grupo que foi aumentando. E no mundo, no resto do mundo também, isso também já estava acontecendo. E é bom ressaltar aqui que o Brasil foi o último, né? Um dos últimos países a aderir, a aceitar a abolição da escravidão. Então, vocês podem perceber que isso foi acontecendo muito lentamente. Então, foi se criando uma lei, depois outra, até que chegasse à extinção da escravidão. Né? Então, nós temos a primeira lei, que foi a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que o quê? Que proibia o tráfico de escravizados, porque o Brasil começou a ficar pressionado pela Inglaterra, né? Que já tinha proibido o tráfico de escravizados. E aí começou o quê? Haver apreensões de navios negreiros, eles apreendiam e isso gerava prejuízo, né? Então, a partir dessa iniciativa, o Brasil criou então a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados, mas proibia o tráfico da África para cá, né? Só que os escravizados que aqui estavam permaneciam e eram remanejados de uma região para outra. A escravidão ainda continuava aqui dentro, né? Sendo assim, veio depois, como a tia falou que foi de forma gradual, veio depois a outra lei, que é a lei de 1871, que foi a lei do ventre livre. Então, essa lei, ela declarava o quê? Essa lei vocês têm que ter bastante atenção, tá? Porque é como se ela fosse dividida em duas partes. E muito importantes, por sinal. Bem, declarava livre os filhos de escravizados nascidos a partir da lei. Então, a lei foi criada em 1871. Então, os filhos de escravizados nascidos a partir daquele ano estariam livres, só que havia uma condição. E qual era? Os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues, ou seja, quem nascesse ali a partir de 1871, deveria ser entregues para o governo, criá-los, ou tinham que prestar trabalho ao seu senhor, até completar 21 anos de idade. Aí sim, o nascido em 1871, quando completasse os 21 anos, aí ele estaria livre, tá? Então esse é um detalhe muito importante, é que eu falei, é como se a lei tivesse duas partes. Então, uma compõe a outra. Isso é muito importante, tá, galera do quinto ano? A próxima lei foi a lei de 1885. Foi a lei dos sexagenários. Essa lei, ela libertava os escravizados com mais de 60 anos. Com essa lei, os proprietários de escravizados, eles o quê? Eles não teriam mais que sustentar escravizados de idade muito avançada para o serviço braçal, ok? Agora, é importante nós lembrarmos que os escravizados viviam em condições o quê? Desumanas, sem nenhum tipo de conforto, e muitos não chegavam aos 60 anos, faleciam antes. Então, poucos escravizados puderam se valer desta lei, tá? E a última lei, que foi a Lei Áurea, a lei de 1888, essa foi a lei que colocou fim à escravidão. Ela libertava os escravizados sem compensações aos seus senhores. Os seus senhores não recebiam nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de reembolso por conta dessa liberdade, tá? Então, essa foi a última lei que nós tratamos, a Lei Áurea de 1888, que colocou fim à escravidão. Vamos lá, e na questão 4, nós temos, após a abolição, os escravizados
não receberam assistência do governo para se integrar à sociedade. Então, assim, logo após, né, a Lei Áurea, não houve nenhum plano para acolher esses ex-escravizados. Então, eu pedi que vocês explicassem a vida desses ex-escravizados a partir desse momento, a partir da abolição da escravidão em 1888, com a Lei Áurea. Então, o que nós podemos falar? Eles foram libertos sem nenhum tipo de acesso à educação, sem nenhuma educação, sem acesso à terra para poder desenvolver qualquer tipo de trabalho e se manter, que era o que eles vinham fazendo, né? Trabalhando nessas fazendas. Os ex-escravizados e as suas famílias tiveram bastante dificuldade, gente, para se adaptar a essa nova situação, essa nova realidade deles. Tiveram que lidar com muita discriminação, com muito preconceito da sociedade, né? Porque de repente eles estavam ali, inseridos naquela sociedade, sem nenhum tipo de respaldo, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de orientação. E essa sociedade o discriminou bastante naquele momento. Muitos foram se fixar nas periferias da cidade, nas áreas mais afastadas da cidade, vivendo sem trabalho fixo. Então faziam às vezes um trabalho aqui, outro ali, nada de forma rotineira. Então isso trouxe muito transtorno para esse grupo de ex-escravizados nesse momento, ok? Bem, aqui assim nós encerramos a nossa revisão comentada da tarefa do dia 1º/6, que a tia André tinha deixado essa tarefa lá no mural da turma. E para que a gente possa fixar um pouco mais ainda essa matéria, né, a cultura do café e as leis abolicionistas, a tia André vai deixar agora no mural da turma de vocês uma tarefa, tá? Essa tarefa vocês vão entrar no mural da turma e vão abrir o arquivo. É uma folha de atividade, uma atividade de revisão sobre a matéria de história, ok? E aí na próxima aula nós faremos a nossa correção comentada, tiraremos as nossas dúvidas, ok? Beijo a todos vocês e até a próxima aula.